a gente fez aí uma rápida decoração do nosso cenário. Só que quando eu executo o meu jogo, eu percebo agora que o meu Player 1 tem uma skin, mas o meu Player 2 não possui uma skin. E o que a gente vai trabalhar agora é a skin de animação do Player 1 ou do Player 2 e as animações dele de esquerda e direita. Então, para isso, a gente vai lá no Player 2, no modo 2D do Player 2, e nós vamos excluir esse nó chamado Sprite 2D, porque a gente não vai utilizá-lo mais. Então, pressionar Delete, vamos excluir o Sprite 2D, e aí a gente vai adicionar um novo nó, que é o Animated Sprite 2D. Vamos pegar esse nó, posicioná-lo antes da collision, por uma questão de hierarquia, e vamos renomear ele para Anim, de animação. Bom, assim como a gente fez no Player 1, com esse nó selecionado, a gente vai vir aqui em Animation, em Sprite Frames, e a gente vai selecionar um novo Sprite Frames. E como ele não está na cor azul, a gente não consegue editá-lo, então a gente vai clicar na cor azul para poder editá-lo. E aí a gente já tem uma animação padrão chamada Default, que a gente não vai utilizar ela, e a gente vai criar as animações. Bom, como o Player 2 ele se movimenta com base na direção do Player 1, a gente só vai criar uma animação dele indo para a esquerda e dele indo para a direita. Então eu vou excluir essa animação aqui e vou criar uma nova animação chamada direita e uma nova animação chamada esquerda. Bom, assim como eu já falei também lá no vídeo da animação do Player 1, uma delas tem que estar marcada como Start automático. E no meu cenário, como o Player 2 começa do lado da direita e o Player 1 do lado da esquerda da tela, automaticamente o Player 2 ele vai andar em direção à esquerda. Então eu vou deixar esse esquerda aqui como sendo a animação que vai rodar por padrão. E agora eu vou definir quais são os quadros de cada animação, tanto da esquerda quanto da direita. Vou deixar começar pela esquerda mesmo, que já está selecionado, então eu vou clicar nesse botão aqui, vou vir dentro de Assets, Character, e para o meu player de inimigo, eu vou usar o Human Work Head, que é esse conjunto de animações aqui. Vou dar, primeiro, antes de dar o zoom, né, eu vou fatiar ele. Então, de forma que cada frame ocupe uma janela. Então, está tudo certinho. E agora, no zoom, essa é a animação da esquerda, eu vou optar por qual animação vai fazer ele andar para a esquerda. E aí, eu vou utilizar esse conjunto aqui, ó, terceira linha, terceira coluna, quarta coluna e quinta coluna. Então, esses três aqui, aliás, esse é direita, desculpa, esquerda. Esquerda são esses três aqui, na verdade. Eu vou excluir esse daqui, basta clicar nele de novo. Então, penúltima linha, terceira coluna, esses andam para a esquerda. Vou adicionar esses três quadros. E para a direita, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora sim usando lá a terceira linha, terceira coluna até a quinta coluna. Percebo que meu player está muito pequeno em relação ao player 1, e aí se eu for lá no player 1, eu posso verificar o tanto que eu escalei ele. Então eu vim na cena player 1, cliquei aqui no nó player 1 e vim em transform, tá? Na verdade, eu escalei foi a animação. A animação está aqui, ó, com 4. Eu estou achando 4 muito grande para o nosso cenário. Vou reduzir aqui para um 2.5. Ele já vai ajustar automaticamente nosso player. E esse mesmo tamanho eu vou colocar no player 2. Então vou vir aqui no player 2, a nossa animação aqui, 2.5. Eu percebo que ele fica desfocado porque a minha textura está em Inherit. Eu vou passar para Near Rest. E aí agora ele está certinho. Bom, se eu salvar o jogo agora, eu já tenho esse player se deslocando em direção ao player 1 com uma animação, perfeito? Porém, quando eu venho para a direita dele, ele não está alterando a animação. Então agora a gente vai programar
alterar essa animação. Como que eu vou fazer isso? Vindo para a parte de scripts. E no script do Player 2, eu tenho aqui a função process, né? Os comandos que fazem esse Player 2 movimentar. Então, como que ele movimenta? Ele pega a posição do Player 1, pega a posição do Player 2, faz uma subtração desses dois vetores, né? Porque tanto a variável posição Player 1 quanto a variável posição Player 2 são vetores. Tá? Então, ele vai achar a distância entre os dois players, vai normalizar isso para que ela seja ajustada para o parâmetro de 1 e vai fazer com que o Player 2 vá em direção ao Player 1. Bom, e isso tudo está nessa variável direção. Porém, eu não estou sabendo aqui analisar, ou num código apenas, eu não sei o que essa variável direção me retorna. Então, o que eu vou fazer aqui? No final do global position, eu vou colocar um comando print escrito direção. Eu vou salvar esse código e eu vou executar o meu jogo e eu vou observar essa área de saída da tela aqui para ver o que essa variável direção traz para mim de retorno. Então, observe que quando eu rodo o jogo, essa variável direção está trazendo -1 e 0. E à medida que eu vou andando e subo, ela começa a alterar. Mas um dado importante que eu tenho que observar é o seguinte: quando o meu Player 1 está à esquerda do Player 2, o valor é negativo, do primeiro campo lá. Tá? E quando ele está à direita, o valor é positivo. Repare, ó, 0,7, 0,8, 0,9. Veio para cá, -0,7, -0,8, -0,9. Ou seja, se o meu Player 1 está à esquerda do Player 2, eu tenho que essa variável direção tem como seu primeiro parâmetro um valor negativo. Se ele está à direita, ele tem como primeiro parâmetro o valor positivo. Bom, essa variável direção, vou deixar comentado aqui no código, então, para comentar hashtag, essa variável direção, então ela é um vetor que traz x e y. E esse x, tá? E x, quando negativo, indica que o player P1 está à esquerda. E quando positivo, indica que o player 1 está à direita. Então eu tenho essa informação. E aí o que eu vou fazer agora? Com base nesse dado que eu tenho, que é a variável direção no seu parâmetro x, eu vou falar o seguinte: olha, se a direção no eixo x for negativa, rode a animação da esquerda. Se ela for positiva, rode a animação da direita. Então eu vou fazer um if direção ponto x menor que 0. Então, se a direção no eixo x for menor que 0, o meu objeto animação, anim, ponto animation é esquerda. Então, a animação que vai ser executada é a animação da esquerda. Se a minha direção no eixo x for maior que 0, então a minha animação que vai ser executada vai ser a da direita. E com isso pronto, eu vou testar meu jogo. Então, repare, o Player 1, o Player 2 vindo em direção ao Player 1. Agora, eu passo, o Player 2 já começa a animar para o lado da direita. Eu retorno, ele vira. Então, dessa forma que agora eu tenho a animação ocorrendo nos dois sentidos aí do Player 2 em relação ao Player 1. Bom, outro ajuste que a gente vai ter que fazer agora é o seguinte: tanto o Player 1 no modo 2D quanto o Player 2 no modo 2D, eles tiveram as suas skins atualizadas, alteradas, e a área de colisão está maior do que a área da skin. Isso vai gerar uma falsa colisão. Por quê? Porque ao invés dele colidir com a imagem, ele vai colidir com essa área verde aqui, que é o meu collision shape.
Então, o que eu vou fazer agora, nos dois players, e por enquanto eu estou no player 1, é fazer um ajuste do Collision Shape. Então, para isso, eu cliquei sobre o objeto no Collision Shape. Vou dar até um zoom aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. E aí, eu estou modificando o tamanho da minha área de colisão para que ela coincida mais ou menos com o tamanho do player. Então, fiz isso para o player 1. E vou fazer isso também para o player 2. Um outro ponto que eu vou fazer aqui no player 2, não sei se vocês perceberam que o tamanho do player 2 é um pouco menor que o player 1. E a gente escalou ele em 2.5, então vou colocar aqui em 2.8. Eu não vou aumentar muito não, porque pouca coisa é menor. Só para eles ficarem próximos do seu tamanho. Então, com ele escalado agora em 2.8, eu vou reduzir também a área de colisão de ambos os players para que ele coincida com a imagem. Visualmente falando, a gente não observa diferença nenhuma e por enquanto também a gente não observa nada, porque os dois players não estão programados para gerarem confusão. Confusão não, colisão. Valeu, galera.